Salve, salve a você que está ligado no canal Esporte na Band. Começa agora mais uma edição do Band Placar com oferecimento BandBet. Temos noite de Copa hoje na América do Sul. Libertadores e Copa Sul-Americana, e a gente começa justamente pela competição mais nobre do futebol do continente, porque tem brasileiro em campo. É o Fortaleza, o Lion, que pode garantir a vaga hoje para as oitavas de final, desde que vença em casa o surpreendente Atlético Bucaramanga da Colômbia, que empatou com o Fortaleza no jogo de ida, disputado em solo colombiano, e venceu o Racing em Avejaneda na fase inicial da etapa de classificação, ou seja, no primeiro turno da fase de grupos. Ou seja, não é um time ruim, não. Esse time do Bucaramanga é bom. E a gente vai falar mais sobre o Bucaramanga daqui a pouco. Eu começo destrinchando para você o time do Fortaleza e daqui a pouco eu jogo na tela as melhores oportunidades do mercado para você em BandBet. O técnico Juan Pablo Vojvoda faz uma mudança tática em relação ao time do Fortaleza que vinha atuando na Libertadores. No Brasileiro ele já fez isso, dispensando a linha de 3 zagueiros e jogando com uma linha de 4. Tá? A dúvida está no lado direito. Vai Tinga ou vai o Eros Mancuso? Jogador que é lateral esquerdo, mas atua improvisado pelo lado direito. No miolo de zaga, Kusevich, jogador chileno, e o Mancha, jovem revelação do Fortaleza, devem compor o miolo de zaga. E pelo lado esquerdo, aí o Bruno Pacheco, sem novidades, é mais jogador do que o Diogo Barbosa. Então acho que o Vojvoda vai apostar nele para essa partida. No meio de campo, muita força física, é um time muito intenso no meio de campo, com Rosseto, Lucas Sacha e M. Martínez, ex-jogador do Barcelona de Guayaquil. Para quem acha esse time do Fortaleza muito vistoso, está enganado. É um time que tem o 17º índice de posse de bola no Campeonato Brasileiro, dentre 20 equipes. Então é uma equipe muito reativa, né? Não é um Fortaleza que propõe o jogo o tempo todo, é um time letal no contra-ataque. Mas é um time que fica mais fechadinho, até por isso o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda escala o meio de campo mais brigador. E aí tem uma válvula de escape muito importante pelo lado direito, que é o Marinho, ex-jogador do Vitória, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro. O Marinho jogou no Brasil inteiro. E é um jogador muito importante para esse sistema do time do Lion. Jogando como centroavante, eu vou no Lucero. Acho que ele é mais jogador do que o Davidson. E pelo lado esquerdo joga o Breno Lopes, herói da Libertadores do Palmeiras, conquistada em 2020, já em 2021, mas a edição de 2020, marcando gol naquela vitória por 1-0 sobre o Santos. Ele não é um ponta, ele é um jogador que sai do lado do campo para ajudar o Lucero nas finalizações dentro da área. Quem passa mais pelo lado esquerdo é justamente o lateral Bruno Pacheco, até por isso o Vojvoda deve escalar pelo lado direito o Tinga, que pode fazer às vezes de um zagueiro também. Então a gente pode ver uma saída de 3 do Fortaleza nesse jogo, com Tinga, Kusevich e o Mancha jogando mais pelo lado esquerdo. É um bom time do Fortaleza, acho que o Fortaleza ganha esse jogo, embora tenha de respeitar, evidentemente, o Bucaramanga, que é treinado por uma figura conhecida no futebol sul-americano, Leonel Álvares, que disputou as Copas do Mundo como jogador em 1990 na Itália, quando a Colômbia cai diante de Camarões nas oitavas de final, e em 1994 também, quando a Colômbia chegou ao Mundial dos Estados Unidos com status de favorita, mas acabou caindo na primeira fase. Afinal de contas, enfrentou um grupo bem complicado pela frente, com Suíça, Estados Unidos e Romênia. Então não era missão fácil para a Colômbia, que entrou um pouco de salto alto naquele Mundial. Falando mais sobre o Bucaramanga, o ponta-direita é muito experiente, é o Ibargüen, jogador que já atuou, inclusive, pelo Tolima, enfrentou o Flamengo em Libertadores da América em 2022. E centralizado joga o Lodonho, ex-atleta do Independiente Santa Fé, um dos grandes do futebol colombiano, equipe da capital, Bogotá. E agora sim eu coloco na tela para você as melhores oportunidades do mercado em bandbet.bet.br. O endereço está aqui, ó. Você pode digitá-lo no browser de sua preferência, mas o mais fácil é você apontar a sua câmera
para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, e aí a mágica acontece, você acessa a capa do site bandbet.bet.br. Eu já falei numa edição anterior de Band Placar sobre a aposta que você pode criar, mas a gente prepara uma combinada para você também em Bandbet Multiplica, com odds exclusivas e turbinadas. Tem um boost aqui para o jogo entre Fortaleza e Bucaramanga, e eu coloco na tela para você o Fortaleza ganhando o primeiro tempo, ganhando o jogo, com o Daverson podendo marcar a qualquer momento da partida. O Daverson, que é um jogador que, se o jogo tiver um pouco encrespado para o Fortaleza, pode entrar no segundo tempo, de repente para atuar ao lado do Lucero, e é goleador, bate pênalti, inclusive. Então há uma grande possibilidade de o Daverson marcar, o ir às redes nessa partida contra o Bucaramanga. Nessa combinadinha, com odds exclusivas, Bandbet está pagando R$ 3,90 contra R$ 3,40 do mercado, em média. Ou seja, como eu disse, oportunidades exclusivas, imperdíveis para você na Bandbet. A gente fala sobre Libertadores da América, mas a gente fala também sobre Copa Sul-Americana. Afinal de contas, tem um gigante em apuros na competição, entrando em campo nesta noite, na Argentina, para enfrentar o bom time do Lanús. É vencer ou vencer para o Vasco da Gama nesta terça-feira, em jogo que marca a estreia, ou melhor dizendo, a reestreia do técnico Fernando Diniz à frente do Cruz Maltino. Ele já passou pela equipe sem sucesso em outra oportunidade. Para essa partida, o Fernando Diniz, que você vê na imagem aqui, tem alguns desfalques, principalmente o Payet, meio-campista francês, que não consegue entrar em forma de jeito nenhum, e o zagueiro Lucas Freitas, que atua na quarta zaga. Para o lugar do defensor, entra o jovem Luiz Gustavo, que já entrou na partida, inclusive, contra o Palmeiras. Pegou um rabo de foguete danado e foi muito bem naquele jogo. A força desse time do Vasco da Gama está nas laterais, com Paulo Henrique na direita e Piton na esquerda. No meio de campo, Coutinho deve figurar entre os titulares e o centroavante será o Verratti, com o Ryan pelo lado direito. O Ryan não é um ponta, tá, pessoal? Ele é mais um centroavante, mas como o Vasco carece de um jogador nessa posição, o Ryan acaba sendo improvisado pelo lado direito. E pelo lado esquerdo deve jogar o ótimo português Nuno Moreira. Essa sim, uma grande contratação do Vasco para esta temporada. O jogo é em La Fortaleza, em Buenos Aires, como eu disse. Uma partida muito complicada, porque esse time do Lanús é muito bom. A começar pelo seu técnico, Maurício Pellegrino, que já dirigiu um gigante do futebol argentino, o Vélez Sarsfield. E tem jogadores muito experientes esse Lanús, até contrariando um pouco a sua vocação de revelar talentos para o futebol argentino. Flaco Lopes, por exemplo, hoje no Palmeiras, foi revelado em La Fortaleza. Pedro de la Vega, hoje nos Estados Unidos, também surgiu na base do Lanús. Então é uma equipe que tem uma vocação para revelar jogadores, embora os destaques nesse jogo de hoje sejam veteranos. Eu começo pelo zagueiro Izquierdos, ex-jogador do Boca Juniors da Argentina, ou seja, um cara que está acostumado a jogo grande. Pelo lado direito, na meia, joga o Sálvio, que já foi lateral direito da seleção da Argentina em Copa do Mundo, aconteceu na Rússia em 2018. Só que o Sálvio não tem mais condição de fazer aquele trabalho de ir e voltar o tempo todo, então ele é colocado na meia direita. E mais à frente, o centroavante é o goleador Walter Bol, que não é um virtuose, né? Mas é um cara fazedor de gols, já jogou pelo Defensa e Justiça, inclusive. Então a expectativa de um grande jogo, como eu disse anteriormente, é vencer ou vencer para o Vasco da Gama. Então você vai fazer o seguinte, você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou vai digitar no browser de sua preferência esse endereço aqui, ó, bandbet.bet.br. E aí a mágica acontece, você abre o site bandbet.bet.br e aí eu vou na seção Copa Sul-Americana, tá aqui no menu horizontal que fica na parte de cima do site, e aí a gente pode escolher aqui o jogo do Vasco da Gama. Tem vários jogos para você fazer a sua fezinha. Nacional Potosí e Boston River, esse jogo vai ser disputado na Bolívia. Tem Grêmio e Godoy Cruz, jogo sobre o qual a gente falou numa edição anterior de Band Placar hoje. União Santa Fé
contra o Muchucruna, a grande surpresa da competição, time do Equador, e a gente chega em Lanús e Vasco da Gama. Eu vou criar uma aposta e mostrar para você como você pode fazer isso no site bandbet.bet.br. Você clica aqui no jogo Lanús e Vasco da Gama, você tem aqui as estatísticas, né, dos últimos jogos, a última sequência de 4 partidas de ambas as equipes, e aí você clica no botão criar aposta. E aí você vai fazer o seguinte: você vai escolher, por exemplo, o vencedor do jogo. Eu vou no Lanús. Acho que o Lanús encaminha a classificação hoje para as oitavas de final. Com mais de 2,5 gols na partida. Veja, os dois times têm goleadores. O Verratti no lado do Vasco e o Walter Bol no lado do Lanús. Então a expectativa é de muitos gols nessa partida, mais de 2,5 gols no jogo. E aí eu vou numa dupla chance? Não vou não, porque eu já apostei no Lanús lá em cima. Mas vou aqui completar a minha aposta com ambas as equipes marcando, tá? Sim, pagando 2,10 para essa oportunidade de mercado. Então, você tem odds exclusivas na BandBet com o BandBet Multiplica e tem a possibilidade, na verdade, infinitas possibilidades de criar a sua aposta também do jeito que você preferir, customizando a sua fezinha. É o que eu sempre falo por aqui. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!